Jane, já está no ar, tá? Tá joia. Bom dia a todos e todas. É com muita alegria que hoje a gente vai dar início a um evento muito interessante, realizado pela Agência AIDS, em parceria com outras instituições, e que eu vou ter um enorme prazer de apresentar para vocês. Desculpa, gente, eu estou em casa. Espero que eles parem. Apresentar para vocês pessoas absolutamente importantes nesses últimos 40 anos de epidemia, pelo menos, que trouxeram contribuições fantásticas para a história da AIDS, para o controle da AIDS, para os programas que hoje a gente conhece e provavelmente para os programas que a gente vai conhecer no futuro. Então, hoje é o Dia Mundial, né, de combate ao HIV. É um dia onde a gente lembra todas as questões mais importantes que a história do HIV nos fez aprender. Mas, especificamente hoje, a gente vai falar de uma questão que é o enfrentamento do estigma, da discriminação e os grandes desafios que a gente tem hoje para enfrentar essa epidemia dentro desse cenário que a gente vivencia. Então, eu queria dizer para vocês as pessoas que estão fazendo parte do nosso dia. Eu vou primeiro começar pela Alessandra Nilo, que é uma coordenadora. A Alessandra está aí? Oi, Alessandra. É um prazer te ver. Eu vou te contar que eu ainda, no início, quando eu comecei a trabalhar com HIV, né, eu acabei não me apresentando, eu sou coordenadora da ECOS hoje, mas trabalho com HIV há mais ou menos 25 anos. E bem no início eu conheci a Gestos, vocês foram absolutamente importantes. Tive um encontro ali de ativismo e tal. E aí eu te conheci há muitos anos atrás, talvez você não lembre, mas ainda, enfim, é um prazer te rever. A Alessandra, ela é coordenadora geral, é uma das fundadoras da Gesto, que é uma ONG também de excelência, muito comprometida. Ela é jornalista, roteirista, cineasta, pós-graduada em diplomacia e negócios internacionais. E desde 2001, ela representa a sociedade civil brasileira na sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, que é a UNGAS. Talvez depois ela possa falar um pouquinho disso, porque também é bastante importante em Nova York. Ela constrói articulações nacionais e internacionais que elevam a atenção dada política às ações nacionais locais para o enfrentamento de HIV/AIDS e para toda a pauta dos direitos humanos. Ela desenvolveu em 2003 a plataforma do Fórum Guides e representou a sociedade civil nesses espaços. Também na reunião de alto nível sobre HIV participou da delegação da Comissão sobre Status da Mulher, da Comissão entre Populações e Desenvolvimento e das negociações da Agenda 2030 na ONU. É isso? Se você quiser complementar, é um prazer. A fala é sua. Bom dia, Juni. Bom dia a todos e todas. Que prazer enorme revê-la. E, claro, me lembro sempre, sim, de você, claro. E um pouco só para resumir tudo isso que você falou, é para contar que a Gestos, nesses 30 anos, tem feito não só um trabalho aqui de base comunitária, oferecendo serviços diretamente para as pessoas que vivem com HIV/AIDS, mas tem buscado influenciar políticas públicas aqui no Brasil e também políticas internacionais que são definidas nesses espaços estratégicos das Nações Unidas. Então, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, mas para resumir, é para dizer que a Gestos tem feito esse esforço para mostrar que a relação entre as políticas locais e as políticas internacionais ela é muito direta e que as pessoas precisam começar a entender que a gente tem que criar, na verdade, construir ponte entre esses dois espaços e a nossa instituição tem sido um exemplo de um trabalho que busca realmente estabelecer alianças entre a comunidade internacional, a comunidade local, sempre levando informação aos nossos pares,
aqui no Brasil, sobre o que acontece internacionalmente e sempre levando para o espaço internacional as posições que são dialogadas e acordadas aqui no nosso movimento. É um prazer enorme estar aqui com vocês, agradeço o convite da agência AIDS e espero que a gente tenha alguns momentos, mais de uma hora aí de conversa bem interessante para todo mundo. Obrigada. Obrigada, Alessandra. Agora eu também queria apresentar o Fábio Mesquita. Conheci o Fábio quando tive o prazer, há alguns anos atrás, de trabalhar com ele, uma experiência muito importante para a minha vida. Depois cada vez que eu penso nisso, e hoje trabalhando em outras áreas, também relacionada ao tema, né, do HIV, dos direitos humanos, eu sempre fico impressionada pela ousadia que o Fábio teve e tem no seu trabalho. Ele é médico epidemiologista, ele esteve na OMS por 12 anos, né, Fábio? E entre 2013 e 2016, ele dirigiu o programa que enfim, era chamado de Departamento de DST-AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. E ele também tem uma experiência também mais municipal, né, com o Programa Municipal de DST-AIDS em Santos, em São Vicente, onde ele é muito reconhecido, entre outras coisas, pelas questões de redução de danos. Então, uma pessoa com muita experiência, eu tenho muito prazer em apresentá-lo, tive muita honra de trabalhar com você. A palavra é sua. Muito obrigado, Juni. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu queria também agradecer a Roseli Tardelli, Agência Notícia da AIDS, por essa oportunidade nesse dia especial. Hoje a gente está celebrando 35 anos do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que foi instituído pela ONU há 35 anos, e o prazer de estar aqui com pessoas tão interessantes como a Juni, que foi minha companheira de trabalho na equipe de prevenção durante o período que eu estava como diretor do departamento na época era DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Também o Alexandre Grangeiro, que foi também diretor do departamento e com quem eu convivi em vários momentos no estado de São Paulo também, na União, né, no seu tempo de diretor, uma grande figura com um papel super importante na história do movimento de AIDS no Brasil, e também a Alessandra, que a gente teve a oportunidade de conviver mais proximamente durante 2 anos, no tempo que eu era diretor do departamento, no PCB, né, no Program Coordination Board, da UNAIDS, né, do Programa de AIDS das Nações Unidas, nas reuniões que eu representava o Brasil e ela representava a comunidade, com posturas incríveis, né, não só o trabalho da Gestos nesse tempo todo, mas também o trabalho da Alessandra, sempre internacional. Então, é um privilégio estar aqui com vocês, espero que a gente tenha um evento bastante importante, o tema extremamente relevante, que são os desafios do combate ao HIV no Brasil, especialmente nesse Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Obrigado. Obrigada, Fábio. Agora eu chamo o nosso último palestrante, não menos importante, claro, que é o Alexandre Grangeiro, que é Alexandre está por aí? Não sei se ele entrou. Sim. Está aí, está entrando. Sim. Oi, Alexandre, é um prazer te rever sempre. Alexandre também é de São Paulo, como eu. Tive a honra e a oportunidade de fazer algumas coisas com ele, de estar com ele, uma pessoa absolutamente, eu ia falar lúcida, mas hoje em dia, mas que contribuiu de maneira, e contribui hoje de maneira importantíssima para as questões relacionadas ao enfrentamento do HIV. Ele possui graduação em Ciências Sociais, ele é especialista em saúde pública, tem uma experiência vasta, né, em saúde coletiva, políticas de saúde, organização de serviços, propriedade intelectual, acesso a medicamentos e pesquisa.
Eu acho que o Alexandre, assim como, enfim, acho que todos nós, mas o Alexandre, ele tem uma história desde 1980, né, relacionada com a AIDS, que é a questão também dos seus trabalhos que iniciaram com hanseníase, se não estou enganada, e ele também foi diretor do Programa Nacional de DST-AIDS, e atualmente ele é pesquisador da Universidade de São Paulo. É um prazer, vou trazer ele para falar por si, claro. Juni, bom dia, Fábio, bom dia, Alessandra. É um prazer estar aqui com vocês, dividir esse momento. Eu quero, de fato, vocês sempre foram pessoas importantes nessa minha trajetória em relação ao HIV. Acho que nós dividimos diferentes momentos e momentos que fizeram algum tipo de diferença na resposta ao HIV. Quero agradecer bastante à Agência AIDS pelo convite, não só pelo convite para participar, mas quero também agradecer à Agência AIDS por esse papel que ela tem tido ao longo desses anos no que diz respeito a dar visibilidade, a discutir temas que sejam absolutamente relevantes do ponto de vista do enfrentamento da epidemia de HIV, né? Bom, claro, hoje é o dia de luta, né, o Dia Internacional de Luta contra a AIDS. Infelizmente, não é um dia de comemoração, porque nós não estamos vencendo essa batalha, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, é um dia de nós, de fato, refletirmos, por um lado, né, sobre o que nós conseguimos avançar, mas especialmente naquilo que ainda resta como desafio, para que esse agravo à saúde não tenha um impacto tão negativo como tem tido nesses últimos 40 anos. Mas também é um dia de lembrança, né? De lembrança daquelas pessoas, né? E acho que até de render homenagem, de fato, àquelas pessoas que faleceram em decorrência da AIDS, como também homenagear aquelas pessoas que hoje vivem com HIV, aquelas pessoas também que estão engajadas na luta contra a AIDS, tanto do ponto de vista da sociedade, como do ponto de vista das políticas públicas. Então, de fato, acho que a gente vai ter uma oportunidade grande de discutir temas que a gente pode visualizar no futuro como estratégicos para estruturar uma resposta ainda mais contundente e que possa, de fato, eliminar essa epidemia como um problema de saúde pública no Brasil. Obrigado, Juni. Obrigada, eu que agradeço. Eu quero começar dando a palavra para o Fábio Mesquita. Queria começar por ele. E, apesar de muitos avanços que a questão do HIV teve, muitos deles trazidos na sua gestão dentro de uma perspectiva de prevenção combinada, né? Onde as estratégias de prevenção se diversificaram e realmente impactaram de maneira estratégica, né? Claro que não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, mas aqui foi trazida muito por um impulso, por uma reflexão sua, né? Então, a gente, sua, junto com tantos outros pesquisadores, intelectuais, com o movimento social, mas, assim, a gente sabe hoje que a prevenção ela é muito diversificada, né? E ela é capaz, em tese, de alcançar diferentes pessoas, né? Diferentes populações, em momentos diferentes de vida, né? Pessoas com necessidades específicas, necessidades diferentes. Então, hoje, sem dúvida, por exemplo, o I é igual a I, por exemplo, né, indetectável, a questão ela impacta mesmo em toda a questão do HIV. Mas alguns países têm conseguido, né, resultados excelentes nisso. E aqui no Brasil a gente tem visto que a gente tem um desafio. Muitas pessoas ainda estão morrendo, a gente tem aumentado o estigma, né, e a discriminação entre as pessoas. A gente ainda não alcança algumas populações, sobretudo as que são mais afetadas. Hoje a gente tem jovens, por exemplo, que percebem o HIV como se fosse um problema menor, né? Como se fosse uma coisa
inclusive depois do Covid, acho que isso se agravou bastante, né? Eu trabalho muito com jovens, eu vejo muito uma fala de que o HIV já não é mais uma pauta, né? Que o HIV é como se fosse uma doença do passado, mas, ao mesmo tempo, a gente vai vendo o recrudescimento dele, sobretudo em algumas populações, na população jovem, né? O último boletim é assustador em relação a isso. Então, eu queria que você falasse um pouco, para você, hoje, qual seria o principal obstáculo para o fim da epidemia aqui no mundo e para a gente melhorar essa questão aqui no Brasil? Juninha, muito obrigado. Eu acho que os pontos são bastante interessantes. Eu acho, assim, lembrar que até 2016 a gente tinha um exemplo, né, de um país que de verdade cuidava da assistência de uma maneira que era a melhor possível para a época, inclusive não só a implementação de políticas estratégicas de assistência, como, por exemplo, reduzir os medicamentos que na época de primeira linha eram 4 por dia para 1 por dia, né, com a dose tripla, que a gente teve que fazer uma briga enorme para conseguir trazer isso para o Brasil, embora já tivesse em vários lugares do mundo. Não só a gente cuidava da assistência de uma maneira adequada, historicamente, avançando bastante nesse sentido, garantindo adesão, trabalhando grupos de apoio, etc., como a gente também cuidava da prevenção, com muitas coisas que aconteceram na perspectiva da prevenção combinada, sair daquela visão camisinocêntrica, né, e pensar em estratégias adicionais que foram implementadas, como, por exemplo, o tratamento de todos, que era o I igual a I, a questão da PEP, que modificou de ser só violência sexual e profissionais de saúde para qualquer tipo de incidente, e também a questão da PrEP, que a gente deixou desenhado um protocolo pronto, que depois foi implementado. Então, as questões estavam, vamos dizer assim, nos trilhos, né? Mas aí elas foram se perdendo com o passar do tempo. Uma coisa que me chamou bastante atenção é que mesmo nas ações de assistência, né? Por exemplo, ontem eu tive numa solenidade maravilhosa no Hospital Emílio Ribas, que fez uma homenagem ao irmão da Roseli Tardelli, o Sérgio Tardelli, que foi uma das primeiras pessoas que a gente perdeu para a AIDS num tempo que a gente não tinha nenhum recurso, não tinha medicamento, não tinha nada. O evento foi maravilhoso, mas conversando com colegas, eles estavam dizendo que eles estão tendo que fracionar a medicação está sendo entregue para os pacientes para 10 dias, né? A gente nunca teve isso no Brasil, nunca teve falta de antirretroviral, e a gente chegou nesse padrão de assistência, né? Em relação à prevenção, a gente tem ouvido das pessoas que a PrEP hoje atinge 80% de uma população branca, de homens que fazem sexo com homens, só da classe dominante. Então, assim, está com uma falta de acesso, de informação, etc. e tal. E a gente teve não só um desgaste na prevenção e na assistência, que precisa de um grande esforço de recuperação, mas a gente teve um aumento do ponto de vista do estigma e da discriminação, a ponto de, por exemplo, um dos ataques maiores do negacionismo do presidente da República desse país, né, as vacinas, foi dizer que a vacina causava AIDS, né, ele está até sendo processado por isso. Mas aí a gente vê o nível que a gente chegou com o fundamentalismo religioso, que aumentou muito no país, com a direita do ódio, né, que saiu do armário. Por exemplo, eu fiquei muitos anos fora do Brasil, mas quando eu voltei, fiquei impressionadíssimo. Eu cheguei aqui dia 1º de setembro desse ano, acompanhando as notícias de fora, mas vendo que a direita realmente saiu do armário, né, e está aí essa direita do ódio. A direita tradicional sempre existiu, e até salutar que haja
posições progressistas e conservadoras na sociedade por um debate democrático, mas não é isso que a gente está vendo no Brasil. Isso, de verdade, aumentou. Uma coisa que ficou evidente no Covid, mas é óbvio também no HIV, acabou a propaganda. O Ministério da Saúde não faz mais propaganda. A gente não fala mais de temas de saúde. Né? A gente não vê eu não vi um outdoor na cidade, no país, sobre Covid. Em qualquer lugar do mundo que eu andei durante a pandemia, tinha uma propaganda intensa. E aqui a propaganda desapareceu. No caso específico do HIV, a gente ouviu de vários colegas, principalmente do movimento social, que palavras foram proibidas dentro do Ministério. Era proibido falar de HSH, proibido falar de gay, proibido falar de profissionais do sexo, de pessoas que usam drogas, então nem se fala, né? Mais recentemente, nós chegamos ao desplante, né? Uma coisa que me chocou profundamente, há uma semana atrás, liderados pela Janaína, aquela deputada que foi chave no impeachment da Dilma, né? Liderados por ela, que é professora de Direito da Faculdade da Universidade de São Paulo, eles entraram com um processo, o Ministério Público entrou com um processo, o Ministério Público do Estado de São Paulo, que tinha entrado com um processo contra a gente aqui na cidade de Santos, em 1989, contra a distribuição de seringa. Esse mesmo Ministério Público teve a cara de pau de entrar com uma ação contra o Centro Acadêmico da Faculdade de Direito, que está fazendo uma estratégia de redução de danos, num momento tão importante da redução de danos, onde o quimiosex está aparecendo com muita importância no país, um monte de problemas que a gente tem nessa área de drogas, e eles entram com uma ação contra o diretório acadêmico que está fazendo redução de danos. Então, o país andou para trás muito no conservadorismo, né? Então, esse mesmo Ministério Público, que não tomou nenhuma atitude, como algumas barbaridades que aconteceram no nível federal, tem a cara de pau de entrar com uma ação contra o diretório acadêmico, o Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da USP, que estava com uma ação de redução de danos. Então, são essas questões que eu acho que a gente vai ter que enfrentar num futuro próximo. Fábio, muito obrigada. Eu acho que essa fala abriria, assim, a gente poderia passar horas falando sobre isso. A gente que ficou, né, nesse momento aqui, eu acho que enquanto movimento social, e hoje eu componho, né, faço parte um pouco dos movimentos, a gente percebe que esse conservadorismo e esse negacionismo, ele atinge, assim, particularmente, e aí eu já vou depois jogar essa pergunta um pouco para o Grangeiro, mas particularmente as populações mais afetadas pelo HIV. Então, a gente percebe, por exemplo, o gel sumiu de todos os lugares, né? A grande questão do financiamento, né, para o SUS como um todo, mas a retirada do financiamento para o programa de AIDS, e além da retirada, o pouco financiamento que ficou completamente burocrático, né? O acesso das organizações ao financiamento para poder, as organizações sociais que sempre estiveram junto, né, e foram atores mais do que importantes no enfrentamento, não conseguiram mais, né, trabalhar de um modo geral. Então, realmente, precisando aí de que, enfim, pessoas como você e outras pessoas entrem nessa nova fase que virá, que a gente imagina que seja uma remontagem aí de toda essa estrutura que foi destruída nos últimos anos, né? Então, acho que os desafios são imensos, e aí daqui a pouco eu vou voltar para falar com você um pouco das estratégias e de algumas estratégias que você já trouxe, o que você vem pensando agora para essa nova fase de reconstrução e de avanço aí, enfim, para a resposta, né? Então, eu queria chamar o Alexandre, não sei se o Alexandre está. Alexandre, eu tive junto, enquanto ele não entra, com o Alexandre, em algumas oportunidades, em particular, uma que foi curta, mas bem importante, que foi pensar, a partir de projetos de pesquisa que o Alexandre estava à frente, dentro da Universidade de São Paulo, com mulheres profissionais do sexo.
né? Então, a gente percebeu algumas coisas nesse momento, né? Que havia um acesso, a gente teve um episódio ali que havia um acesso dessas mulheres à atenção básica, diferenciado, e ao próprio programa municipal, a profissionais qualificados para atender as demandas dela, e a gente tinha uma dificuldade, mesmo assim, delas chegarem, no acolhimento delas e na confiança delas em relação a essas estratégias. Isso é uma das questões que eu acho que é uma pontinha aí do iceberg. A outra coisa é que, dentro do projeto Combina, eu acho que o Alexandre também pode contar um pouquinho para a gente, existia todo um olhar específico para a população de adolescentes, né, Alexandre? E de adultos, mas eu acho que vocês trouxeram, já li algumas coisas muito importantes. Então, eu queria pensar com você, queria que você trouxesse para a gente um pouco do seu olhar para a questão dos jovens e da epidemia do Brasil pós-Covid, né? Uma das grandes questões que foi apontada, eu também fiz algumas pesquisas relacionadas à questão da saúde mental com adolescentes e jovens, é o aumento mesmo dos transtornos mentais, a questão da depressão muito mais acirrada, né? A ideação suicida. A gente percebe os jovens assim com quase nenhuma política voltada especificamente para eles em todas as áreas, né? Mas isso vai acabar aumentando ainda mais o desafio que é em relação às questões de HIV/AIDS, ISTs, enfim, essa ausência total de política em saúde mental, como eu já disse. Em relação especificamente à escola, é assustador. Assim, eu viajei o país inteiro conversando com jovens sobre quais eram os principais problemas que eles percebiam hoje na questão do HIV, e que eles traziam muito uma questão de, primeiro, um desconhecimento muito grande sobre o corpo, as escolas, por sua vez, assustadas e sem poder falar de coisas que são óbvias, assim, que é a educação sexual, que está nos parâmetros curriculares, mas que hoje não se pode falar mais a diaba da palavra gênero, nem de ideologia de gênero que eles inventaram, mas isso afeta diretamente a saúde dos adolescentes. Então, por um lado, a gente tem uma diminuição completa dentro da educação dessas pautas que já eram complicadas de serem traçadas, mas que existiam estratégias importantes, né? Prevenção na escola e outras estratégias que o governo brasileiro levou e a sociedade civil, mas hoje a gente tem 53% dos casos registrados são jovens, né, de HIV. Então, eu queria que você comentasse um pouco do teu aprendizado do Projeto Combina e queria que você me falasse um pouco se o comportamento vivenciado pelos jovens hoje estão de acordo com as respostas que a gente pode dar e que a gente tem dado para o enfrentamento de HIV. Qual seria seu olhar sobre isso? Assim? Juni, eu acho que você traz um ponto hiper estratégico, né? Mas eu gostaria de começar um pouco retomando o que o Fábio estava tocando na seguinte medida, né? Quer dizer, eu tenho dito que eu acho que nós, Brasil, devemos fazer um memorial, efetivamente, desses 6 últimos anos, no sentido de registrar e no sentido de evidenciar todas as mazelas que ocorreram e todas as situações que desmantelaram as políticas públicas e que violaram os direitos dos brasileiros. E eu acho que essa é uma obrigação da sociedade brasileira no sentido de evitar que ela se repita, né? Eu tenho uma convicção. Os meus cabelos brancos são otimistas no sentido de achar que esse foi um momento de exceção e que, se nós aprendermos, registrarmos, olharmos para eles, nós não voltaremos a repetir, né? E tem também um certo otimismo, porque a maior parte da população brasileira votou contra essa política e contra essa situação, né, de desmantelo e também de violação de direitos, né? Então, isso nos permite olhar para frente, né? Ou seja, olhar para frente no sentido de nós efetivamente reconstruirmos naquilo que é de base. Eu acho que você
Fábio, etc., tocaram fundamentalmente nisso, né? Nós temos que garantir uma assistência mínima, temos que garantir umas estratégias de prevenção, de direitos, de garantia de direitos fundamentais para as pessoas que estão mais afetadas pela epidemia de HIV, mas também nós temos que olhar para frente no sentido de nós reconhecermos, nós não temos mais uma epidemia que é igual à que nós tínhamos nos últimos 40 anos, né? Isso exige para nós não só uma reconstrução da política, mas uma construção de uma nova política de HIV para o Brasil, para fazer frente à situação. E eu acho que é importante o que você traz do ponto de vista da geração, porque talvez esse seja um dos pontos mais importantes para refletirmos e, de fato, buscarmos uma construção dessa nova política, né? Como que eu diria assim, é evidente, né, que as novas gerações estão lidando com a epidemia ou estão sendo impactadas pela epidemia de HIV de forma muito diferente de qualquer outra geração que a antecedeu, né? Parte porque a epidemia, de fato, ela socialmente, aparentemente, ela tem uma menor gravidade, parte porque esses jovens não conviveram, mas especialmente porque esses jovens estão implementando uma revolução, né? Uma revolução do ponto de vista de como ter as suas práticas sexuais, como exercer sua sexualidade, como construir as suas identidades sexuais, como ter os seus arranjos afetivos e sexuais, ou seja, essa é uma geração que tem buscado ser mais protagonista e tem buscado experiências do ponto de vista das suas identidades sexuais e da sua orientação. E é esse o momento que nós temos que viver. Hoje, né, com esse rompimento que nós tivemos na política de HIV, essa geração ela tem recebido menos informação e menos formação nas escolas e nas famílias, né, porque as famílias também elas estão desatualizadas com relação aos recursos que nós temos para combater o HIV. Então, efetivamente, o que nós estamos tendo? Nós estamos criando gerações que são incapazes ou que não estão habilitadas efetivamente para lidar com o HIV no seu cotidiano. Com isso, se mantivermos essa tendência, nós teremos uma epidemia de HIV mais intensa e com maior impacto na sociedade do que nós tivemos nesses últimos 40 anos. E é por isso que eu acho que a gente, de fato, tem que refletir para pensar, de fato, o que virá para frente. E eu acho que aí tem questões fundamentais que você tocou nesse aspecto, né? Se a gente pensar hoje, eu acho que eu diria o seguinte, nós nunca tivemos tantos recursos para lidar com a epidemia como nós temos nesse momento. Mas também nós nunca tivemos tanta desigualdade no acesso a esses recursos como nós também temos nesse momento. Quer dizer, a introdução de qualquer nova tecnologia, seja ela dos antirretrovirais, seja elas de formas dos seus encontros de parceiros e tal, quando elas são introduzidas no país, elas de fato criam maior desigualdade. Pessoas que têm maiores condições vão ter acessos prioritários a essas e vão ter acessos diferentes, porque a gente aumenta o nosso fosso. Então, hoje, nós temos uma epidemia baseada fundamentalmente na inequidade. A inequidade etária, né? Ou seja, os que têm mais idade têm mais acesso, é uma inequidade do ponto de vista de gênero, é uma inequidade do ponto de vista de raça e cor, é uma inequidade do ponto de vista de renda. Então, nós, de fato, precisamos enfrentar essa questão de uma forma bem frontal, né, para que a gente possa, de fato, visualizar aquelas populações que são mais afetadas. E nós também temos uma questão que eu acho que é fundamental, que a gente ressalta, acho que o Fábio tocou nesse assunto, essa onda conservadora que veio nos últimos anos, ela penetrou as nossas instituições, né? E ao penetrar essas instituições, ela tem dois efeitos muito negativos, né? O primeiro é, de fato, de inibir as políticas que podem ser desenvolvidas no sentido de promover saúde, de promover a vida. E segunda questão é de
criar na sociedade um contexto que favorece o estigma e o preconceito, né? Então, essa incorporação ela deve ser claramente combatida com políticas públicas que mostrem efetivamente que é necessário reverter essa situação. No caso do que nós estamos tratando, na questão dos adolescentes, eu acho que o fundamental aqui é a escola, né? E eu digo que é a escola porque, veja, quando nós estamos discutindo a prevenção combinada, ou seja, e fundamentalmente, quando nós estamos discutindo o acesso aos novos métodos preventivos, nós não podemos esperar que as famílias que não foram educadas nesse contexto sejam elas os porta-vozes dessa nova, para as novas gerações, dessa nova estratégia de prevenção. Elas, efetivamente, elas não conhecem também. E também a gente pode lembrar coisas muito simples, né? As famílias, por exemplo, elas muitas vezes pegavam o preservativo, deixavam em cima da mesa, elas conversavam sobre como utilizá-lo nas relações sexuais. Agora, a gente não consegue deixar um vidro diante do retroviral na mesa para o adolescente pegar, ou seja, essa função de discutir e de fazer com que o jovem reflita sobre os seus riscos e ele possa, de fato, decidir sobre o seu método preventivo mais adequado, ele tem que vir da escola necessariamente, ele tem que vir das instituições de saúde, ele tem que vir necessariamente das instituições da sociedade civil, tá? Então, portanto, é nesse aspecto que eu digo que nós temos que ter políticas mais claras que permitam efetivamente que isso seja desenvolvido. A última coisa que eu queria ressaltar é que, para lidar com esse novo contexto, nós também não, infelizmente, as diretrizes técnicas que nós estabelecemos nesses últimos 40 anos talvez não sejam mais suficientes, né? E eu digo especificamente aqui sobre prevenção combinada. Nós precisamos refletir exatamente se essa mensagem, prevenção combinada, é a que mais vai instrumentalizar jovens para adotar medidas de prevenção e medidas de segurança. E eu digo isso por uma questão bastante simples, né? Quando nós, para o gestor, dizer prevenção combinada é muito efetivo, porque a gente considera, bom, nós temos diferentes métodos, esses métodos podem ser utilizados em diferentes momentos, quando falha um, o outro pode complementar, nós atingimos diferentes perfis. Mas para o jovem que tem que decidir, nós estamos dizendo para ele o seguinte, que a efetividade de PrEP é igual à efetividade de camisinha, a efetividade de PEP é igual à efetividade de PrEP. Não é verdade, né? A experiência tem mostrado claramente, a PrEP hoje é um método muito mais efetivo e muito mais seguro para a prevenção do que qualquer outro método que nós tivemos ao longo desses anos. Então, nós precisamos começar a ser mais claro. Se as pessoas falharam no uso do preservativo, em qualquer situação recente, ela deve considerar fundamentalmente o uso de PrEP, ela deve considerar a possibilidade de uso de um método mais eficaz. Se nós não fizermos isso, nós estamos deixando para as pessoas optarem por métodos que são menos efetivos e que vão protegê-la menos, tá? Então, eu acho que a gente, de fato, deveria pensar, né, numa nova política que consiga dialogar mais com essa realidade do adolescente, mas também que a gente consiga refletir efetivamente nas ações que nós estamos desenvolvendo. Desculpa ter me alongado um pouco nessa digressão. Muito, muito importante. Acho que pontos tão fundamentais, né, para refletir a epidemia como um todo. E eu acho que eu gosto muito de pensar a questão da comunicação. A gente parece que a resposta ainda é muito analógica para uma geração digital, por exemplo, né? E a gente de verdade, isso tem sido trazido. Eu vou nesse aspecto puxar um pouco agora para a Alessandra, um pouco dos aprendizados dos movimentos sociais, né, Alessandra? Isso tem sido trazido como uma grande questão para os movimentos sociais, né? Todas essas questões que vocês trouxeram, quer dizer, a questão do financiamento, né? Do desfinanciamento, mais propriamente dito, né? Eu soube que eu não estava, porque hoje eu moro na Ilhabela, mas assim, vocês estavam em São Paulo, né? No Municipal, há pouquíssimo tempo atrás, organizados enquanto movimento social para conscientizar sobre isso,
né? Essa é uma questão. A outra questão, né, que a gente pensa, por exemplo, na questão da invisibilidade, né, deste problema como um problema real, né? Ou seja, a questão da infecção entre os jovens. Eu acho que pós-Covid a gente também tem um grande desafio, né? A UNAIDS é uma das pessoas que tem refletido sobre isso e tem trazido, né, que a estigmatização aumentou, que a gente tem a crise da invisibilidade, né, dentro do HIV. Eu acho que isso é uma questão super importante. E sabendo da importância da sociedade civil organizada, desde o início, né, da história da AIDS, nas respostas ao HIV, e também o que inclui também o monitoramento, o que inclui também o movimento pensando a comunicação, né? Pensando falas e formas de comunicação que realmente cheguem nas pessoas. Quer dizer, quando o Alexandre Grangeiro traz, por exemplo, que a PrEP e a PEP, sem dúvida, são recursos essenciais, né? Com impacto comprovado, né, no enfrentamento, mas que hoje, por exemplo, uma pessoa travesti ou trans, né, tem muito menos acesso a esses recursos do que um homem gay, sobretudo se ele for branco. Quer dizer, a gente tem iniquidades gigantes, né? Então, pensando nisso, minha pergunta para você, né, como que a gente poderia, neste momento, talvez dar uma dica aí para a equipe de transição, quem sabe, fazer com que a sociedade civil volte a participar, né? A gente sabe que os conselhos foram bloqueados, mas o que você diria sobre a importância da participação da sociedade civil? Como a gente poderia dialogar mais nesse atual momento, né, político do país? E eu queria que você pensasse um pouco, enfim, junto com a gente aí nessas estratégias, enfim, mas fica à vontade aí para comentar também o que você achar importante. Tá bom, Juni, muito obrigada. E, bom, queria comentar com vocês que eu fui convidada, né, faço parte da equipe de transição do governo Lula na equipe de relações internacionais. E, por exemplo, a questão e o debate sobre a participação da sociedade civil é um dos elementos centrais da nossa conversa, inclusive do ponto das relações externas, das relações internacionais do Brasil. Eu acho muito interessante tudo que já foi colocado pelo Fábio e pelo Alexandre, porque eu acho que dá para a gente montar um histórico e fazer um bom diagnóstico sobre o que nós temos hoje para enfrentar, resolver e reorganizar, considerando que a gente vai ter um governo mais de centro e um governo que certamente vai ter um compromisso muito evidente com medidas e políticas que são baseadas em evidência. O que nós estamos hoje vivenciando no país foi algo alertado já pela sociedade civil desde 2012, 2013, que a gente vem falando, se não até um pouquinho antes, a gente vem falando e demonstrando a preocupação sobre a influência de forças fundamentalistas religiosas nas decisões sobre políticas públicas, particularmente nas decisões sobre saúde no Brasil. Então, a gente vem observando acontecer ao longo desses últimos anos, e eu diria ao longo desses últimos 10 anos, um movimento de descolamento da definição das políticas de saúde. Por um lado, de aprendizagens que foram muito importantes para a AIDS, eu acho que a gente não pode deixar de reforçar que nós aprendemos a fazer nós aprendemos a construir uma resposta ao HIV/AIDS no Brasil baseada em direitos, uma resposta baseada nos direitos humanos, e nós aprendemos a fazer uma resposta ao HIV/AIDS no mundo que funcionou porque ela era baseada principalmente na participação ativa e altiva da sociedade civil. E nós tivemos momentos antes desse governo, que é um governo que a gente precisa dizer, com todas as letras, de características fascistas, mas nós tivemos lá atrás ainda muitas decisões que desrespeitavam encaminhamentos que eram do Conselho Nacional de Saúde e decisões dentro de processos tanto do Programa Nacional de AIDS como do próprio Ministério da Saúde, que
foram muito, digamos, muito contrárias à própria participação da sociedade civil em vários processos. Então, acho que a gente precisa retomar políticas públicas hoje muito mais capazes de responder a uma HIV, uma sociedade e um debate sobre sexualidade que mudou, certamente mudou. A gente precisa também entender que das experiências aprendidas, a participação social e a rearticulação entre decisões das políticas públicas e evidências precisa ser refeita. Essa combinação precisa voltar a acontecer. Outro exemplo que eu trago aqui é o fato de que, por exemplo, as políticas que são definidas hoje pelo Ministério de Política de Direito das Mulheres se baseia, por exemplo, para a prevenção de gravidez na adolescência e prevenção do HIV, se baseiam apenas em abstinência. Então, é algo impressionante de ver o que aconteceu no Brasil. A questão da comunicação, ela tem sofrido por tudo isso que Alexandre já comentou muito bem, do ponto de vista das mensagens, de como você chega ao público, mas ela realmente, e o Fábio também comentou sobre isso, ela realmente teve um absoluto desinvestimento. Então, você sai aí da época do governo Dilma, que você tinha 18 milhões de reais para investir em campanhas de comunicação. No governo Temer, a gente chegou a ter 22 milhões de reais para investir em comunicação, e você termina 21, o ano passado, eu não tenho os dados desse ano, mas em 2021, você teve aí um valor implementado na ordem dos 100 mil reais, 100 e poucos mil reais para ações de comunicação. Esse desmonte, eu acho que a gente precisa sempre reforçar, ele é um desmonte proposital. E ele é um resultado de uma combinação, ele é uma decisão política de desmontar, ele é uma decisão política de atacar todas as políticas sociais, ambientais e econômicas que garantiam direitos no Brasil. Vocês sabem que a gente acabou de ter cortes importantíssimos agora na saúde, mais de 1,6 bilhões de reais, e só para HIV/AIDS a gente teve um corte de 407 milhões de reais, que obviamente vão impactar diretamente nas questões de acesso a tratamento, mas a gente também teve cortes gravíssimos em outras áreas, como farmácia popular, medicamentos para câncer. Um absurdo o que realmente tem sido feito de maneira proposital por esse governo. Então, eu acho que a gente está, nesse momento, sofrendo o resultado de um desmonte que é proposital, com o aumento das forças fundamentalistas religiosas, porque eu acho que quando a gente fala em conservadorismo, a gente não dá a dimensão do que está acontecendo. Então, não é conservadorismo mais, é fundamentalismo religioso aliado a uma política de ajuste fiscal absolutamente desastrosa, e essa combinação tem feito com que cada vez mais seja interessante não ter a participação de uma sociedade civil organizada para questionar e criticar e propor novos processos nessas políticas públicas. Então, esse é um contexto extremamente desafiador. E caminhar hoje para você ter realmente uma resposta, voltar a ter uma resposta mais eficaz ao HIV/AIDS, eu acho que vai depender muito não só da gente superar o fato de que a gente tem uma geração de jovens com muita dificuldade de acessar informações corretas e de pensar sobre a sua sexualidade do ponto de vista de prevenção ao HIV/AIDS, porque eu acho que a questão é o tipo de mensagem que leva as pessoas ou não a pensarem. A gente diz isso há 30 anos, mas infelizmente é disso que se trata. Não adianta você disponibilizar mensagens mandatórias, você precisa realmente fazer as pessoas pensarem sobre a sua sexualidade, se conectarem com a sua autoestima e, a partir daí, agirem, né, definirem as suas prevenções, mas eu acho que a gente não está falando só de juventudes que tem essa dificuldade. Nós estamos nos deparando
com uma sociedade muito mais fundamentalista, muito mais... é claro, a gente sabe o papel das igrejas neopentecostais nas comunidades, que tem chegado onde o Estado brasileiro não chega. Então, na nossa avaliação, realmente é uma questão de ausência de Estado muito grave e proposital nesse momento, mas a gente tem uma sociedade inteira que não quer mais falar e não quer mais discutir, não quer mais pensar sobre sexualidade. Nesse sentido, eu acho que a gente precisa combinar entre nós que as medidas e as tecnologias importantíssimas e novas de prevenção ao HIV precisam também garantir um espaço para esse debate sobre sexualidade. Porque é quando você debate sobre sexualidade que você vai poder conversar sobre direitos, e aí você tem uma ampla possibilidade de construir autonomia, de construir consciência política e de construir uma sociedade que, inclusive, queira enfrentar o estigma e a discriminação que, 30 anos depois da criação da Gestos, nós continuamos a dizer que continua sendo o pior sintoma da AIDS, né? Então, principalmente nesse momento em que a gente vê uma sociedade brasileira muito mais voltada, metade de uma população que nega essas políticas públicas, que nega os avanços científicos e que dizem não a projetos que são realmente baseados em direitos, nós precisamos voltar a fazer com que essas pessoas comecem a refletir e comecem a ter acesso a uma informação que nos leve a uma sociedade mais inclusiva, mais justa e mais igualitária. O que eu acho que é muito interessante nesse momento que nós estamos celebrando, relembrando esse Dia Mundial contra a AIDS, onde nós pensamos tanto, valorizamos, né, os ativistas e as ativistas que continuam a fazer esse trabalho, todos os atores da academia, os atores e atrizes que são absolutamente comprometidos com essa resposta ao HIV/AIDS, assim como lembramos as pessoas que já morreram. O que me parece muito interessante, que eu acho que também já foi tocado tanto principalmente pelo Alexandre agora, é que o grande debate hoje é a questão das desigualdades. Esse é o debate mais inovador que acontece no mundo, não só aqui, mas no mundo. Nós tivemos aí, em 2015, a aprovação da Agenda 2030, que trouxe para o centro do debate o tema da desigualdade, porque até então a gente falava sobre reduzir pobreza, nós falávamos sobre reduzir fome, nós falávamos sobre equidade de gênero, nós falávamos sobre vários temas de maneira verticalizados, mas é a primeira vez que a gente traz o debate da desigualdade para o centro. Então, não adianta você pensar em reduzir pobreza se você não fala sobre desigualdade. E é nesse momento que eu acho que é muito interessante a gente pensar a resposta ao HIV/AIDS numa perspectiva de desenvolvimento sustentável e numa perspectiva de superação das desigualdades. Então, é a primeira vez, nesses últimos 5 anos, na verdade, é a primeira vez dentro dessa linha histórica de resposta ao HIV/AIDS que a gente tem conseguido realmente pautar, de uma forma muito concreta, a questão dos determinantes sociais para o HIV/AIDS, assim como os determinantes comerciais e econômicos. A gente sempre falou muito sobre a questão dos determinantes comerciais, porque vocês sabem que o movimento AIDS no mundo tem uma tradição enorme na discussão sobre acesso à propriedade intelectual. Isso deveria ter sido, inclusive, um exemplo, deveria ter sido agora. Nós já precisaríamos estar em um momento muito mais avançado desse debate para podermos ter respondido de uma forma mais eficaz à questão da Covid-19. Então, o que nós vemos hoje acontecendo com a Covid-19 é uma questão de desigualdade, sim, porque países mais pobres não conseguiram vacinar nem metade da sua população, mas, ao mesmo tempo, é uma discussão importantíssima do ponto de vista econômico e do ponto de vista dos determinantes comerciais, considerando que a questão das patentes e da definição de quem acessa e não acessa os medicamentos e, consequentemente, todas e qualquer nova tecnologia de prevenção ou para tratamento, volta para essa discussão, que é uma discussão muito antiga. Então, nesse momento em que nós precisamos pensar o futuro, nós precisamos também pensar e repensar as questões que são estruturantes. Nós precisamos pensar saúde
do ponto de vista de educação, e aí tem a discussão sobre educação por uma igualdade de gênero, por uma igualdade racial, uma educação que fale sobre sexualidade. A gente precisa pensar saúde do ponto de vista do contexto de emergência climática, porque num contexto de crise climática e num contexto, por exemplo, de guerra, não tem prevenção para o HIV/AIDS. O ano passado, desde o início, na verdade, dessa última e mais recente guerra que todos prestam atenção, que é a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a sociedade civil teve que se mobilizar de uma forma impensável para fazer medicamentos antirretrovirais entrarem no país e a gente conseguir manter as pessoas em tratamento para o HIV. Então, pensar a AIDS fora dessa caixa da saúde, eu diria que é a única forma, nesse momento, da gente dar uma contribuição maior, não somente para a questão da participação social, que é central, a gente precisa retomar agora imediatamente as comissões, comitês que foram destruídos, inclusive a Comissão Nacional dos ODS e outros arranjos, e nós precisamos pautar a AIDS como uma questão de desenvolvimento sustentável e como um tema, uma área importantíssima para a gente discutir de forma crucial a questão das desigualdades. Se você, para finalizar, eu acho que eu também já falei um montão, mas eu acho que olhando, inclusive, para o Brasil, é um absurdo que quando a gente pense que houve essa mudança no perfil econômico das pessoas que se infectam com HIV/AIDS lá atrás e as pessoas que continuam se infectando com HIV/AIDS hoje, você observa, no entanto, que as pessoas, mesmo que sejam as pessoas mais pobres, de maneira geral, etc., quem morre ainda em decorrência do HIV/AIDS, quando você olha esse perfil dessas 12 mil pessoas, cerca de 12 mil pessoas que falecem todos os anos em decorrência do HIV no Brasil, são as pessoas negras. Então, essas questões, elas precisam ser compreendidas, a nossa resposta, ela precisa ser uma resposta que volte a ter essa dimensão de direitos humanos e de desenvolvimento, ou a gente vai continuar realmente usando recursos e usando a tecnologia sem que elas consigam chegar a todas as pessoas que precisam. Olha, eu não tenho palavras, eu acho que você trouxe tantas coisas importantes, enfim, que a gente poderia falar muito tempo. Eu acho que em especial me chama a atenção esse desafio que a gente, que não é de hoje também, da intersetorialidade, né? Como a gente colocar essas políticas, né, dentro da educação, no SUAS, né, dentro da assistência social, com a participação da sociedade civil. Eu acho que, enfim, queria pedir agora, para não me alongar, passar de novo as palavras para o Fábio, e pedir para ele trazer para a gente, né? A gente trouxe um cenário muito desafiador, né? Mas a gente está chegando perto do fim do nosso encontro aqui, a gente tem meia hora. Eu queria que cada um de vocês, começando pelo Fábio, se for possível, trouxesse uma mensagem otimista, sem querer ser bobinha, mas que pudesse nos ajudar também. Não sei se otimista, talvez não seja otimista, mas uma mensagem que pudesse nos ajudar a pensar nesse cenário e nos desafios que foram trazidos nas falas de todos vocês. Obrigado, Juni, mais uma vez. E, em primeiro lugar, eu só queria dizer assim que as falas foram excelentes, tanto do Alexandre quanto da Alessandra, e elas complementam um pouco esse entendimento do momento político que a gente vive no país e o potencial que a gente tem de recuperar a situação. Acho que, assim, uma mensagem importante é saber que fiquei bastante feliz de saber que a Alessandra está ajudando a equipe de transição. Eu acho que isso é extremamente importante, que a equipe de transição ouça a perspectiva do movimento social e lembrar que a semana passada foi entregue um documento assinado por mais de 40 entidades, incluindo a Gestos, né, para a equipe de transição, propondo uma série de medidas que a gente conversou aqui
para o futuro governo, né, que a gente tem expectativa de que possam ser implementadas. Eu queria também fazer coro, o Alexandre falou sobre a questão das escolas, sem dúvida uma área extremamente importante, mas vale a pena a gente lembrar que um dos instrumentos mais poderosos na eleição do Bolsonaro, né, quando ele se elegeu presidente, foi a mamadeira de piroca, né, que era basicamente a discussão que eles tinham sobre cartilhas que estavam dentro do Ministério da Educação, e que a gente tinha esse acordo, essa cooperação na área de educação, e que isso se perdeu com o passar do tempo, né? Então, realmente, essa é uma área-chave, uma área importante. E ainda na área de educação, e também na área de comunicação, uma questão fundamental que a gente não falou muito aqui para estigma e discriminação é a educação dos profissionais de saúde, né? A gente continua tendo problema, mesmo em serviços especializados. Tem um reporte de ontem, um serviço super especializado, em que os pacientes continuam sendo maltratados, né? Continuam sendo discriminados, continuam... então, assim, as pessoas chegam, as pessoas vêm com HIV, estão para fazer diagnóstico, etc., e elas são maltratadas por uma série de questões. Então, os profissionais de saúde, eu acho que é uma área fundamental para a educação, se a gente quer, de verdade, avançar nesse combate ao estigma e à discriminação. Eu acho que o ponto central, que todos nós falamos, mas eu queria retomar como um ponto central na próxima gestão, né, é como combater a inequidade. Isso é um problema estrutural do Brasil e é um problema estrutural do mundo, né? Por exemplo, a nova diretora da UNAIDS, diretora global da UNAIDS, ela fez um depoimento extremamente, vamos dizer assim, emocionante durante a pandemia de Covid, basicamente dizendo que a distribuição de vacinas teve uma política de apartheid, né? Ou seja, as populações que precisavam de vacina não receberam vacina, né? Principalmente dos países de baixa renda e média renda. E aqui no Brasil, nitidamente na questão do HIV, a gente tem essa questão de que a população negra ainda não tem acesso e que a gente vai precisar melhorar muito as políticas de equidade, né? Eu não tenho essa dúvida de que esse é um tema central. Um outro tema central, que eu acho que o Alexandre mencionou e que é extremamente importante, é que, assim, vamos dizer que a gente teve um vácuo aí, né? Um vácuo entre o governo Temer, o governo Bolsonaro, o governo Dilma, que também teve uma série de questões, mas vamos dizer que a gente teve um vácuo. Andar para trás e dizer assim, vamos voltar ao passado, porque o passado era maravilhoso, não será a solução, né? Eu acho que, de verdade, o que a gente tem que construir é uma nova forma, nesse contexto atual, de entender tudo que a gente tem em termos de tecnologia, inovação, ciência, e como é que a gente cria uma nova circunstância, né? E não cair naquela história de que a gente tem que fazer business as always, né? A gente não tem que andar para trás, a gente tem que ir para frente, e tem essa perspectiva que está sendo implementada em vários países do mundo. Eu acho que o fato de que todos nós temos relação internacional, entendemos o que está acontecendo no planeta Terra, né? Certamente vai ajudar a gente a construir um momento diferente, né? Que não fique centrado no passado. Eu acho que essas são as questões assim que eu só colocaria para acrescentar, e esse debate está muito rico, e eu espero que a gente depois possa mandar esse vídeo para a equipe de transição. Isso deve ajudar bastante a pensar estratégias específicas, né, para a questão do HIV, que eu acho que a gente vai ter que puxar essa agenda para garantir que isso seja uma das questões importantes, né, nessa perspectiva da nova gestão. Obrigado, era isso. Fábio,
excelente, muito obrigada. Agradeço muito as tuas falas e tenho certeza que a Alessandra vai conseguir levar isso. Eu estou com um problema aqui, peraí, deixa eu ver se eu localizo. Estamos vendo? Pronto. Para essa equipe. Bom, eu queria passar agora para o Alexandre, para ele colocar um pouco, acho que trazer um pouco da sua perspectiva e fechando esse debate. Obrigada. Obrigado, Juni. Super obrigado, Fábio e a Alessandra, pelas falas. De fato, acho que tem questões absolutamente instigantes. Eu estava aqui comentando no chat entre nós de que esse momento de redemocratização que o Brasil está passando é a oportunidade, de fato, de juntar, né? De juntar as pessoas, discutirem, para discutir os problemas e achar novas soluções. Então, acho que, de fato, está sendo muito interessante essa discussão. Um pouco nessa pergunta, né, Juni, do que olhar para frente, né? Talvez a gente tenha muitas coisas, de fato, para falar, mas talvez eu sintetizaria em 3 aspectos, né? Eu acho que tem coisas que nós precisamos, de fato, reconstruir com base na nossa experiência, né? A resposta ao HIV teve vitalidade no Brasil por 3 pés, né? Como diz a Alessandra, uma ativa e altiva participação da sociedade, uma capacidade de descentralização de políticas pelo SUS, né, o que significa municípios e estados absolutamente capazes de intervir, isso significa recursos e capacidade técnica de mobilização, e a terceira, uma resposta intersetorial, né? Então, ou seja, essas 3 pilastras de uma resposta brasileira ao HIV, hoje estão completamente mancas, né? Eu diria que, nesse sentido, a casa caiu. Então, acho que o nosso primeiro desafio, de fato, é conseguir reconstituir essas três pilastras, né? A segunda questão que eu chamaria atenção é sobre o foco. Nós temos uma epidemia nos últimos 40 anos que uma epidemia que foi marcada por estar concentrada em populações específicas, mas a forma como ela se concentrou, agora ela se difere do que nós vimos nesses 40 anos. Então, eu diria que nós temos que enfrentar essa situação, nós temos que enfrentar uma discussão voltada para as novas gerações. Então, o foco, para mim, ela seria novas gerações, buscar uma resposta que consiga dialogar mais, né, com os anseios e a forma e as experiências trazidas por essa nova geração. Temos que enfrentar a questão da iniquidade. Acho que a Alessandra tem muita razão que nós temos que nos articular com essas políticas que vão dar resposta à iniquidade no país, mas a gente tem que lembrar que nós não temos tempo. As pessoas se infectam e morrem por HIV hoje. Nós não temos tempo para esperar que as respostas de iniquidades deem respostas. Então, elas são importantes, mas nós temos que procurar respostas imediatas. E a gente tem que enfrentar, né, a discussão de entender, né, que entre HSH, por exemplo, há iniquidades, né? Um HSH que é negro, né, que tem menor escolaridade, né, que sofreu mais situações de violência e de estigma, ele vai estar mais desfavorecido do que outros HSHs. Nós temos que discutir inequidades entre as populações mais afetadas. Nós temos uma dívida nesses 40 anos com a população trans, né? Nós não conseguimos dar respostas de forma a evitar que ela chegasse hoje a 30% de prevalência, assim, 1 a cada 3. Nós não o HIV hoje é uma das principais causas do ponto de vista de reduzir a expectativa de vida dessa população, que não passa lá dos seus 40 anos, né? Ou seja, essa é uma dívida, nós precisamos reconhecer.
as respostas que nós fizemos até hoje, elas não foram suficientes, elas são inadequadas, portanto, para responder a essa população. Os serviços de HIV, que a gente acaba um pouco tendo orgulho sobre eles, infelizmente não são adequados e não se mostraram adequados nesses 40 anos para essa população. A gente tem que pensar, de fato, outra estratégia, né? Essa é uma população que, quando começa o seu processo de transição e afirmação de gênero, ela ouve 3 pragas, né? Que ela vai ser prostituta, drogada e aidética. Né? Então, portanto, qualquer coisa que aproxime ela do ambiente do HIV, para ela é quase como se estivesse confessando, né, essas pragas que foram jogadas a ela. Então, nós precisamos, de fato, associar cada vez mais as estratégias para essa população àquelas políticas de afirmação de gênero, né, e cuidar dessa população de uma forma mais integral. Também nós temos que rediscutir, do ponto de vista das iniquidades, as mulheres profissionais do sexo. Hoje elas estão invisibilizadas, né, do ponto de vista da discussão de políticas de HIV. Então, só para dar um exemplo, quer dizer, a gente convencionou, né, que acho que a Júnia chamou isso a atenção, de que as mulheres profissionais do sexo seriam atendidas junto com os programas de saúde da mulher, com as estratégias de cuidado de saúde da mulher, na atenção básica. As mulheres profissionais do sexo têm dito reiteradamente que não é suficiente para elas, porque nesses ambientes elas são estigmatizadas. Elas são estigmatizadas ou porque elas não são atendidas, ou porque, quando elas se identificam como profissionais do sexo, elas são vasculhadas do fio de cabelo até a unha do pé, ou seja, há um excesso de cuidado porque ela é, ou seja, há um preconceito, um estigma revés, né? Então, hoje, deixar as mulheres profissionais do sexo nessa diretriz é basicamente, no dia atual, é deixá-las sem um cuidado e sem assistência. Então, nós discutimos PrEP oral, discutimos PrEP injetável agora, mas cadê a discussão sobre PrEP com os anéis vaginais? Ele é adequado à população brasileira? Ele é adequado? A OMS já recomendou isso há anos, né? Ou seja, por que nós ainda não conseguimos fazer projetos de implementação ou discutir efetivamente a incorporação dessa estratégia, que teria um impacto grande para as mulheres, poderia ter um impacto grande para as mulheres profissionais do sexo? Então, eu acho que jovem iniquidade é importante. E o terceiro foco, que me parece fundamental, é, de fato, as questões sobre estigma e discriminação. HIV e discriminação andam juntos. Quanto maior a discriminação, maior, de fato, a incidência e a mortalidade por HIV. Então, ou seja, nós temos que reestruturar a resposta na base da solidariedade. Nós temos que, de fato, chamar as instituições e começar a desenvolver. E nesse aspecto, a gente tem que reconhecer fundamentalmente o grande violador de direitos, por ausência ou por ação ativa, é o Estado. Ou seja, então, está no âmbito do Estado a resolução dessa questão. As políticas têm que ser mais contundentes, né? Do ponto de vista de um programa que esteja voltado ao enfrentamento, ele tem que estar um pouquinho. E, por último, quer dizer, então, acho que esse seria o foco. E, por último, Júnior, um pouco o que eu diria é que nós temos que pensar efetivamente nas nossas diretrizes de resposta do ponto de vista do cuidado, do ponto de vista da prevenção. Eu acho que veja, a nossa rede de cuidado ela foi uma rede estruturada nos anos 90, né? Ela foi estruturada pensando um contexto de adoecimento e um contexto de cuidado, pensando somente, né, ou priorizando a gravidade da doença. Hoje, o serviço ele atende tanto pessoas HIV negativas como HIV positivas, né? Quer dizer, o antirretroviral para a prevenção e o antirretroviral para o cuidado juntou as pessoas no mesmo serviço. Então, a gente tem que pensar um serviço hoje que dê conta da população
geral, do ponto de vista do seu cuidado, do cuidado sexual. Então, isso exige, de fato, um próprio repensar, assim como eu comentei, né, a prevenção combinada precisa ser, de fato, repensada, e nós vamos criar um consenso, né, do ponto de vista de fato, de qual é o papel, vencer efetivamente esse estigma que se criou em relação à PrEP. A PrEP não é uma intervenção biomédica, assim como o preservativo no ano passado não era, nos anos anteriores não era uma intervenção biomédica, muito pouco hoje a PrEP é. Na verdade, a PrEP hoje é muito mais um direito que garante a qualidade da vida sexual do que qualquer outra questão. Então, a gente precisa superar essa questão e, de fato, trabalhar com ela de uma forma. Nós temos que tirar a PrEP dos serviços de saúde, para aprender de novo com os 40 anos. A gente não disseminou, né, o uso da PrEP, o uso do preservativo a partir dos serviços de saúde. A gente disseminou o preservativo, como os outros métodos preventivos, a partir da experiência da sociedade civil, a partir do envolvimento das diferentes instituições, a partir de intervenções na rua. Então, nós não vamos conseguir ampliar a cobertura e reduzir as inequidades de acesso à PrEP a partir dos serviços de saúde. Nós precisamos sair, infelizmente, nós precisamos sair do serviço de saúde, precisamos começar a pensar prescrição de PrEP para o profissional leigo, né? Ou seja, que consiga fazer isso dentro da comunidade. Já há experiência no mundo que mostra que isso é efetivo. Então, a gente, de fato, está muito atrasado do ponto de vista de utilizar essas ferramentas de uma forma mais massiva e de uma forma de responder às iniquidades. Então, portanto, eu diria, qual é o nosso otimismo? É que nós temos hoje um ambiente que favorece essas discussões e que favorece, efetivamente, colocar todo mundo na mesa e para pensar uma resposta que dê soluções a esses grandes problemas que nós estamos vivenciando. Olha, Alexandre, obrigado demais pelas palavras. Acho que são pontos tão estratégicos que vocês estão trazendo. Eu acho que a grande discussão agora é como é que a gente vai fazer um bom uso de todos esses pensamentos que foram colocados hoje na mesa. Muito, muito obrigada. Como a gente tem pouco tempo, vou passar para a Alessandra, para ela trazer um pouco da perspectiva daqui para frente, e se ainda podemos ter algum tipo de otimismo aí nesse novo processo. Bom, Juninho, eu queria falar um pouco das boas novidades. Então, acho que esse painel que foi tão bem organizado pela agência AIDS mostra para todo mundo que todos esses problemas que foram colocados, eles têm solução. Então, a boa notícia, que é algo que eu acho que nós precisamos continuar falando e repetindo, é tudo isso, todos esses problemas, eles têm solução. E eu acho que tanto como o Fábio como o Alexandre mostraram, existem caminhos que são muito específicos e muito objetivos para resolvê-los. E eu gosto muito quando o Alexandre reforça, eu acho importante a gente começar a reforçar sobre a urgência de responder ao HIV/AIDS, para que as pessoas não continuem ficando para trás, para que as pessoas não continuem a morrer por questões que são de saúde, que são absolutamente passíveis de serem prevenidas e passíveis de serem tratadas. Então, esse senso de urgência, ele precisa voltar também ao centro do nosso debate do HIV/AIDS. Eu gosto muito quando o Alexandre fala sobre isso. E eu acho que, para concluir, o que nossa conversa toda aqui deixa claro, considerando que há solução, considerando que a ciência avançou, considerando que nós temos os meios, os mecanismos para superar a AIDS, é que nos resta agora fazer a incidência que é política. O que nós precisamos agora é ter gestores e gestoras tomando conta das nossas políticas públicas de forma a implementar o que nós já sabemos que funciona. Não se trata mais de uma pandemia onde há 25 anos atrás nós não sabíamos como tratar, nós não sabíamos o que fazer e nós não tínhamos as ferramentas. Nós temos as ferramentas e temos todas as condições. Então, o que a gente precisa agora é forçar essa decisão política do gestor e das gestoras que estarão responsáveis por essas políticas públicas. Para isso, uma sociedade civil forte, atuante e muito bem informada é absolutamente fundamental, ela vai ser central
para nós conseguirmos dar essa urgência necessária à resposta ao HIV, e, ao mesmo tempo, a gente precisa, paralelamente, voltar a discutir e falar sobre o básico, que são sobre os direitos básicos constitucionais, que são essenciais para a gente responder ao HIV/AIDS, numa perspectiva de direitos sociais, econômicos e ambientais, porque é assim que a gente vai conseguir realmente dar uma resposta robusta ao HIV/AIDS e a todas as questões do seu entorno. Então, eu quero terminar com essa nota de otimismo. Quero relembrar a todos e todas vocês que nos assistem que desigualdade não é um destino, não é o nosso destino na humanidade. Mas, no caso de HIV/AIDS, nós temos todas as condições para superá-la. Então, é importante que toda a sociedade, é um convite que a gente deixa aqui, né, os nossos painelistas, nós deixamos aqui esse convite para que todas e todas vocês se engajem, participem, continuem fazendo controle social e continuem atuando para que todo esse conhecimento que foi acumulado, tudo que a gente já aprendeu sobre HIV/AIDS, possa finalmente, num governo mais progressista, governo mais alinhado aos direitos humanos, voltar ao centro das nossas políticas, alinhando, inclusive, essa conversa toda que a gente está fazendo também, a novas decisões econômicas para que, como diz o novo presidente eleito, né, os nossos direitos possam voltar a caber no orçamento público. Então, muito obrigada, foi um prazer enorme estar com o Fábio Mesquita, com você, Júnior, com o Alexandre Grangeiro. Muito obrigada, Roseli, por ter organizado essa live, e vamos em frente lutando contra o HIV/AIDS e a favor da superação de todas as desigualdades. Muito obrigada. Quero agradecer a todos. Eu não sei se você consegue colocar todo mundo na mesma tela para a gente fazer um print? Obrigada. Você consegue tirar para a gente? Tá. Eu quero agradecer muito, gente, vocês. Foi um prazer, assim, me aqueceu, me deu vontade de voltar a estar junto com vocês mais fortemente. E em nome da Agência AIDS, tenho certeza que esses pontos vão ser fundamentais para a gente pensar a epidemia daqui para frente. Então, um abraço forte e vamos adiante, né, com coragem. E ninguém solta a mão de ninguém. Tchau, gente. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado Fábio, Alessandra, Juni. Obrigado também à agência por esse momento. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado mesmo. Foi ótimo. Tchau, tchau. Beijo. É, o tempo. Dizem que tudo tem seu tempo, mas o tempo é relativo, como o futuro. Será que conseguirei me formar em breve? Vou conquistar um bom emprego? Ou ainda não conseguirei me formar, deixando para depois? E quando conseguir, logo em seguida estarei no emprego dos meus sonhos? Presidente de uma empresa aos 25 ou aos 50 anos? Família? Filhos? Não sei. A única certeza que tenho é que preciso me preparar para o tempo, para o futuro que certamente virá. Afinal, cada um tem seu tempo. É relativo, lembra? Nem atrasado, nem adiantado, cada um no seu tempo. Mas todos com o mesmo propósito, o de ir além, de seguir em frente, de fazer, de aprender, de ensinar. Escolhas que nos fazem comemorar conquistas e aprender com os erros, que nos ensinam a sempre seguir em busca dos nossos sonhos. Chegamos tímidos, esperamos, começamos a levantar as mãos, participar, fazer e pronto, nos tornamos mais onde estamos. Mudamos nós mesmos e ao nosso redor. O nome disso é educação, transformadora, às vezes simples, ora complexa, em salas de aula, laboratórios, em espaços educacionais, onde estivermos, em qualquer lugar mesmo. Só depende de cada um, do tempo de cada pessoa. Ah, o tempo. É relativo, é de cada um, mas o conhecimento é para todos. Senac, mais de 70 anos formando pessoas para o mundo. A
informação é a chave para quebrarmos as barreiras do estigma associado ao HIV. E estamos muito comprometidos com esse propósito. Por isso, estamos presentes em múltiplas plataformas para que você mantenha-se informado. Fique por dentro dos nossos conteúdos através das nossas páginas no Instagram e Facebook. Também temos um canal no Spotify com podcasts com muitos convidados especiais. E não poderíamos deixar de falar dos nossos eventos. A Jornada Participativos é um momento de encontro com muita troca e aprendizado. Venha fazer parte dessa história conosco e seja participativo nessa jornada.